Bom, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês aí. Desde já agradeço a todas as pessoas, todos os inscritos que estão no canal. A minha fala aqui é justamente para responder a alguns abestalhados, né? Porque acha que eu sou criador, né, de um site. Essa aí é uma resposta aos mal educados, que são piores ainda do que imaginam, né? Que estão com medo mesmo, na verdade, essas pessoas aqui estão expressando o medo de morrer, né? Estão expressando aí o medo de morrer, de verdadeiramente acontecer tais coisas no Brasil, é porque é porque a vida deles não estão na presença de Deus. Então, eles são aquelas pessoas que estão comentando, que são da época de Noé, né? Aquelas pessoas da época de Noé. Então, eu aqui quero, desde já, né, dizer que eu simplesmente publiquei algo que está na mídia. Ninguém pode me responsabilizar, porque a mídia está aí, né? E cada um julga do que quiser. Como a minha parte aqui é pregar o evangelho, falar a palavra de Deus e também faz parte também do Apocalipse, a qual eu tenho pregado, é bíblico. Então, são pessoas muito estúpidas, muito mal educadas, que vêm no meu canal aqui me xingar, achando que eu estou aqui falando coisa que não deve, falando coisas que na verdade não vai existir, ou isso. Bom, aqui a minha fala aqui é sobre o vídeo que eu postei aqui, que deu até muitas visualizações aí, né, sobre o furacão, né, o furacão que é possível acontecer no Brasil. Bom, eu não falei aqui, ninguém nunca ouviu dizer que eu confirmei que vai haver. Eu não falei, eu não coloquei no título aí que isto é 100% verídico, é real. Inclusive, para esses abestados aí, filho da besta, que não conhece a palavra de Deus, se eles lerem no título do vídeo, eles vão ver, entendeu? Que o título do vídeo aí tem um ponto de interrogação, né? Esse ponto de interrogação que eu coloquei aí é até para mim mesmo. Será? Será? Bom, mas eu quero aqui justificar rapidamente, né, para os abestados que estão aí postando aí tantas palavras me ofendendo, né? Eu acho que se a gente informar uma coisa que é possível, pode ser possível acontecer, nada é impossível para Deus, o jeito que o pecado, o mundo está indo. Ninguém lá em Sodoma e Gomorra acreditava que Sodoma e Gomorra ia descer fogo do céu com enxofre e ia queimar aquela cidade todinha, que ninguém ia lá e não ia sobreviver uma pessoa nem para contar a história daqueles mesmo que são natos de Sodoma e Gomorra, né? Na verdade, a história aí nós sabemos aí porque Ló se salvou com sua família, menos a sua esposa. Então eu quero aqui deixar aqui essa resposta aqui aos abestados de plantão, né? Aos que vêm aqui no meu canal aqui me xingar, né? Porque na verdade eles só xingam uma vez, porque eu nem perco tempo de ler esses textos de lixo que colocam aqui no meu canal, porque meu ouvido não é pinico para ouvir esses lixos deles, não. Então eu pego, excluo e bloqueio. Eles só falam uma vez. A pessoa, para interagir no meu canal, não tem problema que seja lá caído, profano, não é para eles o vídeo, isso aqui é para os santos. Agora, só que se o profano, né, ele quiser se converter, é claro, é óbvio que aí, conforme for as palavras deles, né, os argumentos deles, aí ficarão aqui, né, postados. Caso contrário, esses argumentos deles, antes de ir para o ar, são todos mandados para o análise. Então, eles não vão ter o prazer de chegar e contaminar os santos, né? Então, veja bem que eu tenho visto aqui, né, que alguns chegam e ficam falando assim, parem, furacões não surgem, não venham ao Brasil. As águas do Brasil são muito frias para ocorrer um furacão. Furacões se formam em águas quentes, não tem nada a ver com placas tectônicas. Parem de viajar, vocês só querem views, né? É impossível isso ocorrer aqui. Bom, é uma bestada aqui que falou isso aí, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ler aqui
uma história verídica, que assim como foi nessa história, nós vemos um monte de abestado também falando a mesma coisa. A mesma coisa. É porque eles não acreditam em um Deus do impossível. Eles não acreditam nos sinais apocalípticos, né? Então eles querem o quê? Eles querem trazer, fazer com que as pessoas fiquem tranquilas, que elas não tomem alguma providência, né? Então, veja bem, tem outra aqui que fala assim, ou gente doente, fazendo de tudo para alarmar as pessoas, esses doentes sentem necessidade de um fim do mundo. Af, quanta idiotice, né? Pois é, essa comentarista aqui, né, ela vai considerar as pessoas doentes, quando na verdade o apocalipse estiver acontecendo contra a vida dela, né? Que aí ela vai acordar para a realidade. Então essas pessoas aqui são pessoas que não têm o desejo de saber a pura verdade da palavra. E outra, né? Não é justo vocês, as pessoas virem aqui e me condenarem como se eu fosse o criador da matéria. Eu só divulguei a matéria, certo? Onde está escrito aqui o título: Urgente, furacão 4 vezes mais potente do que o Irma vai atingir o Brasil. E eu coloco um ponto de interrogação. Como esses doentes também aí, que não sabem ler, né, que dizem que sabem tudo, então eles não entendem sobre pontos, né, pontuação. Então, na frente está escrito, será mesmo? É uma pergunta. Confira na descrição. Quer dizer, por que eu coloquei confira na descrição? Porque a matéria não nasceu de mim. Simplesmente, o que está na mídia, a gente nunca pode ignorar, né? A gente coloca para as pessoas e elas decidem. Agora, você vir aqui no meu canal, né? É possível acontecer, não acredito que não vai acontecer. Ah, isso não vai acontecer no Brasil. Tudo bem. Ué, é o que nós aqui não almejamos que pessoas venham serem mortas e ir para o inferno, porque como essas pessoas aí que estão aí falando coisas que não devem, se elas morrerem agora, elas vão direto para o quinto dos infernos. Quinto não, o quinto está cheio, elas vão direto para o sexto. Então veja bem, né, que eu achei por bem fazer um vídeo resposta sobre aos comentaristas, né, deseducados, aos comentaristas abestados, né, que vem no meu canal que fala bosta, merda, né, joga merda aí, pensando que meu ouvido, meu canal é pinico para ficar ouvindo merda. Então, vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Eu não estou te pedindo para você vir no meu canal, não. Para quê? Para que você acessar essas informações é só para os santos, né? Não os profanos e caídos. Agora, se os profanos e caídos, quando a gente lança a rede, vem tudo quanto é garrancho que não presta, né? Então, infelizmente, não tem como evitar eles comentarem. Agora, eu só quero comentar uma coisa aqui diante desse furacão. Se é verdade ou se não é, foi o que eu disse. Olha, irmão, se é verdade, o Brasil vai ser uma catástrofe, vai acabar. Por quê? Porque o Brasil não é preparado para isso. É como a gente tem falado. Muitas pessoas falam que sobre as placas tectônicas, né? Tectônica, né? Eles falam tectônicas, né? Que as placas tectônicas do Brasil não há possibilidade de haver. Nós já vimos muita tempestade no Brasil acabar, arrasar, até mesmo tombar barcos aí de alto porte aí aqui no Brasil mesmo, né? E então nós não podemos ignorar. A única coisa que eu digo aqui que nós aqui, né? Temos que estar na presença de Deus. Mas eu gostaria que esses abestados aí, né, da era do anticristo, né, da era do anticristo, porque eles vão viver a era do anticristo do Senhor deles, né, que se eles vierem no meu canal, que eles ouvem direito, para depois eles chegarem e virem aqui me apedrejar. A única razão é que a gente só está divertindo. Nada é impossível, né, acontecer diante do evento apocalíptico que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu quero, nesse momento aqui, né, aproveitar e mostrar, vamos ler alguma coisa aqui, para esses abestados aí de plantão que ficam me julgando, me condenando, como se eu fosse o criador da matéria, como se eu fosse o idealizador, né? Então, quer dizer, eu sou um youtuber,
estou aqui evangelizando, e eu tenho que pôr o que a mídia chega para mim, eu tenho que dar uma explicação. Agora, se é verdade ou não, cabe orar, pedir a Deus, porque os senhores dessas trevas aqui, ou do mundo, né? Desse mundo, eles não vão de maneira nenhuma, né? Avisar as pessoas para se preparar, né? Na verdade, depois que o negócio está em cima, é que as pessoas são avisadas, não é isso? Então, veja bem, nós podemos ver na Bíblia, na época de Noé, também as pessoas chamaram Noé de louco, de velho, né? Como tem umas pessoas mais idôneas do que eu aqui, né? Bem mais idônea, e me chama de velho, louco, né? E eu não esquento. Para quê? A razão é, se vai acontecer ou não, eu estou preparado para a glória de Deus. E você? Se você está com medo de acontecer, é porque você não está preparado para ir para a glória de Deus. Você está com medo de morrer para o inferno. E se morrer, vai mesmo. Então é melhor você se cuidar, porque aquilo que parece ser impossível a você é impossível a você, não é impossível para Deus, não. Então, para Deus, nada é impossível. Nós estamos vendo aí, irmãos, que as coisas têm mudado, né? Aonde era quente, como eu disse no vídeo lá, é frio, né? Então, hoje mudou. E outra, eu só fiz informar, tá bom? Só fiz informar. Agora vocês tiram a sua conclusão. Vim aqui e dizer, né, como se eu fosse o criador da matéria, aí é muito, né, irmão? Inclusive, eu deixei o site escrito. Eu não tenho culpa porque o site divulga isso. Eu acesso a internet, nós sabemos das coisas pela internet. Agora, cabe a vocês acreditar ou não, né? Porque, na verdade, os senhores do mundo, desse mundo aqui, né, eles enganam também a gente. Mas não é impossível nada acontecer com tanto sonho, tantas revelações de catástrofe, de dilúvio, né? Ou seja, de dilúvio, de tsunami, né? Tanta coisa vindo para acontecer no Brasil, prometido, né? Não é eu, não. Isso é apocalíptico. Se você ignora, você está achando que você é Deus para parar as coisas acontecer? Operando Deus, quem quer impedir? Quem impedirá? Ninguém, meu amigo. Né? Neste caso aí, ninguém. Se Deus quer que a Bíblia cumpra, querendo você acreditar ou não, querendo você espernear ou não, com certeza absoluta, você vai ter que engolir, querendo ou não. Mas eu vou simplesmente mostrar aqui que nada é impossível para o nosso Deus em acontecer. Assim como nós temos essas pessoas do dilúvio aqui na era do anticristo aí, né? Na chegada da era do anticristo, porque nós estamos na era da graça ainda, mas na chegada da era do anticristo aí que eles vão viver. Então esses mesmos que clamavam e xingavam Noé, né, como vem aqui no canal, eles vêm me xingando, né? Então esses mesmos que diziam que Noé era louco, que Noé estava arrumando amedrontar o povo, que Noé estava querendo intimidar o povo, né? Então, quer dizer, então Deus é mentiroso, né? Então, veja que esses adoradores da besta, eles vêm aqui para falar asneira. Então, eu vou ler, vamos ler aqui, eu peguei uma matéria aqui da palavra de Deus, certo? E vamos ver aqui o que é que, na verdade, pode acontecer. Vamos ver aqui, então, certo? Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui para ver o que nós podemos entender, certo? Vamos ver aqui. Não acreditaram em Noé sobre o dilúvio e hoje não acreditam na igreja sobre a volta de Jesus. Não é verdade? Isso é pura realidade. Então, vamos lá. Assim como ninguém deu ouvido a Noé quando anunciou o grande dilúvio, as pessoas não dão ouvido nos dias de hoje quando a igreja anuncia a volta de Jesus. Isso é bíblico. Veja que Jesus nos fala. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas daquela época também, irmão, eles diziam que era impossível acontecer a chover ali. Não havia chovido na terra. Né? Não havia
as avalanches na Terra. Não havia, né? Então as pessoas, eles diziam a mesma coisa que vocês dizem aqui. Ah, o Brasil com as placas tectônicas, né? Ela não pode porque as águas são frias, são geladas. Afinal de contas, seus mercenários do inferno, vocês são Deus para saber das coisas? Hein, abestados? Afinal de contas, vocês acham que vocês têm bola de cristal e Deus revela para caído, destruído? Não, Deus não tem compromisso com o ímpio, não, meu amigo. Deus tem compromisso com o servo dele, serva, certo? Então, nada é impossível para o nosso Deus. Não pensa você que o Brasil está isento dessas devastação que está havendo no mundo inteiro aí, não. Certo? A vez do Brasil, você pode ter certeza que está chegando. Você querendo ou não, a vez do Brasil está chegando. Se é com vulcão, se é com tempestade, se é com tsunami, não sei. Mas que vai acontecer, vai. Vai, porque o povo daqui, desse país, está pior do que Sodoma e Gomorra. Né? Está pior do que da época do povo de Nínive. Né? Está pior do que da época dos dias de Noé. Certo? Então, vocês não têm que chegarem aqui. Vocês, em vez de chegar e falar, Deus, vamos orar para que se isso verdadeiramente acontecer, porque o que a gente podemos acreditar é que nada é impossível para Deus. Uai, se Deus ele vem com justiça sobre essa terra, se o juízo de Deus está vindo sobre os Estados Unidos, será que é os Estados Unidos só que é pecador, que anda cometendo pecado contra Deus? Não, é vocês também, abestado. É vocês que vêm aqui no meu canal para falar um monte de asneira. Né? Para descrer, para descrer e falar o que querem, ou seja, para não deixar o povo em alerta, certo? Ah, tá, então vamos ficar tranquilo, vamos curtir verão, vamos para a praia, vamos, né, viver o país do mundo das maravilhas. Que é isso, irmão? Você que é cristão, servo de Deus, você não é bobo não, não é besta não, certo? Você tem que estar preparado para tudo. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparados. Então, muitas visões têm sido aí mostrado, vários, centenas, milhares de pessoas aqui no Brasil têm tido revelações de tsunami, de vendavais, de tempestade, de guerras, né, acontecendo no nosso país. E você ainda acha que nós somos a Santa Jerusalém, que está lá no céu, isenta de catástrofe, de punição de Deus? Vocês que andam pecando, prostituindo, bebendo, fumando, jogando, você entendeu? Que andam deturpando a palavra de Deus, muito breve o juízo de Deus virá sobre vocês. Então não adianta vocês aí querer chegar e dizer que tal coisa não possa acontecer. Infelizmente, querendo você ou não, né, a Bíblia tem que cumprir. Felizmente, né, digo felizmente. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, irmãos, vai haver... O que está falando aqui, irmão? Que antes da vinda do Filho do Homem, haverá uma catástrofe, haverá uma desgraçação sobre essa face dessa terra. Brasil já era, irmão. Brasil já era. Você que é brasileiro, for lá fora no Brasil, lá, é capaz de você nem voltar vivo, sabe por quê? Porque você, por mais que seja honesto aqui nesse país, lá para fora, você é o pior corrupto. Porque o Brasil é o ranking número 1, entendeu? Onde tem um bando de ladrão, começando de tudo. Certo? Então, quer dizer, nosso país é um país destruído pela corrupção, destruído pela roubalheira, destruído pelos impostos, né, de renda. A Bíblia diz que se o governo for corrupto, toda nação perece. Se o governo for justo, toda nação ela vive em segurança. Então veja que nosso país só está vendo essas desgraças do que está acontecendo. Vocês estão olhando as desgraças dos outros e acham que essa desgraça não pode atingir o Brasil? Não, nós estamos aqui só para divertir. Quer dizer, os santos não tem que temer nada. Os santos em Cristo Jesus, né, com certeza não tem que temer nada. Quem tem que temer é você. Você que tem que estar desesperado. É você que está desesperado aí. É você que está aí com medo que tal coisa aconteça, né? E dizendo que tal coisa não pode acontecer. Sabe por quê? Porque você não pertence ao lado interno da arca, você pertence ao lado externo da arca. Você não está dentro do reino de Deus, não vai para dentro do reino de Deus. Você é um dos que está excluído do reino de Deus. Então é por isso que você fica aí falando um monte de asneira, besteira, entendeu? Achando que eu aqui estou informando coisas de mim.
Eu estou informando o que é mídia. A possibilidade. Eu não afirmei no meu vídeo lá, certo? Que isso vai acontecer. Não. Eu falei, eu li a história, eu li o argumento da matéria. Agora vamos entender na Bíblia como era o comportamento das pessoas nos dias de Noé e fazer breve reflexão. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Aí eu te pergunto, Gênesis capítulo 6, versículo 1, nós estamos nessa mesma época ou não? Nós estamos vivendo a época dos dias de Noé ou não? Veja que nós temos violência nessa terra, nós temos corrupção, nós temos afronta diante de Deus. Então vamos ver se verdadeiramente nós estamos vivendo os dias de Noé como nos dias de Sodoma e Gomorra e os dias de Noé e hoje. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só continuamente, era má, irmão. Então, todo mundo, as pessoas hoje, Deus, Gênesis 6:5, então Deus hoje, ele está mandando punição, juízo sobre a terra, né? E o Brasil e outros países não são diferentes não, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, eu duvido que a França cometa mais pecado do que o Brasil. Eu duvido que alguns outros países aí cometam mais pecado do que o Brasil. Os brasileiros estão enrustidos de pecado, certo? O que se salva é os santos de Deus, mas veja como é que estão a abominação contra a palavra de Deus, né? Tá a mesma coisa que hoje nós estamos vendo aqui. Agora vamos observar o padrão moral da sociedade atual de hoje. Vamos lá. Homossexualismo tem aqui no Brasil e no mundo? Pedofilia tem aqui no Brasil e no mundo? Apologia ao sexo sem compromisso tem aqui no Brasil e no mundo? Corrupção, corrupção, isso aqui é o batismo do Brasil, né? Aonde há uma corrupção, Deus ele é contra esse Brasil, esse país que seja corrupto, né? Guerras, né? Tá vendo guerra em vários lugares, rumor de guerra, violência desfreada, olha o tanto de violência que nós vemos pelas manchetes, imoralidade ao extremo. Veja só, tanta imoralidade, as pessoas andam peladas, falando palavrões, acontecendo, blasfemando contra o nome de Jesus, fazendo figuras, apesar que nós não devemos preocupar com essas tais figuras do Jesus romano, né, porque não está fazendo com o nosso Jesus, mas mesmo assim se representa um Jesus, né, mesmo assim ainda indiretamente toca no nosso Jesus, né? Apologia ao aborto, né? Então, fazendo uma rápida análise aqui, somos forçados a comparar nossa geração com aquelas dos dias de Noé. Inclusive, ao mencionar os sinais que indicariam a proximidade da sua vinda. O Senhor Jesus nos diz que a geração que viria à sua volta seria comparada com as dos dias de Noé, né? Vejamos alguma semelhança entre as gerações. Vamos lá. Exagero, né? Apego aos prazeres humanos. Então, veja bem, o que acontecia na época de Noé? Comer, beber e casar são atividades cotidianas de uma sociedade. Mas na época de Noé, as pessoas banalizaram a família, o matrimônio e o sexo, colocando a vontade humana e a satisfação dos prazeres em primeiro lugar no centro de todas as coisas. O Senhor condenou o ato de levar vida somente preocupando-se com esta atividade, sem sequer pensar na possibilidade do retorno do Filho do Homem, sem cuidar da alma, nem se preocupar com a salvação e as coisas de Deus. Quando o ser humano pensa apenas nas coisas terrenas, ele fica desapercebido da realidade espiritual. Segundo, multiplicação da maldade. Na época de Noé também, irmão. Nos dias de Noé, a raça humana que habitava a terra se tornar tão perversa que Deus decidiu dizimar a todos os povos com o dilúvio avassalador. Agora eu pergunto para você, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você aí. Você acha que esse dilúvio, né, que Deus falou que ia vir lá na época de Noé, você acha que as pessoas não falaram o que vocês falaram? Que era impossível chegar um dilúvio lá onde Noé estava? Né? Qual era a conversa daquelas pessoas naquela época? A conversa era o seguinte: você é louco, velho, maluco.
Você está anunciando uma coisa que não tem possibilidade. Você está anunciando uma coisa impossível, seu doido, seu louco. Você está querendo amedrontar a população. Você está querendo pôr medo no povo. Você está construindo essa arca aí de doido aí. E quero te dizer uma coisa, não chove na terra, nem dá mais dilúvio. E quer saber mais? Como é que você vai fazer para levar essa arca lá para o mar que está a milhares de quilômetros daqui? Como é que você vai fazer? Afinal de contas, vai colocar essa arca naquele corguinho que está ali? Naquele riozinho pequenininho que está ali? Você acha que isso vai inundar o mundo? Ainda mais para você dizer que vai acabar com o mundo inteiro em água? Você é louco, você é maluco. Pois é, irmão, essas mesmas pessoas que diziam no passado, espíritos, demônios que estavam nessas pessoas lá naquela época, que prendiam o coração, tá nas pessoas que estão vindo comentando aqui. Essas pessoas que comentam esse tipo de palavra, me chamando de louco, de maluco, de que eu quero amedrontar as pessoas, que eu estou falando coisa que não deve. Né? Então estão falando aí, na verdade, aí, essas coisas aí, são aqueles espíritos antediluvianos, né? Ou seja, do dilúvio, antediluviano né? Que estavam nas pessoas lá, são esses espíritos que estão nessas pessoas que vêm aqui falar um monte de asneiro e até mesmo dar o dislike pela informação, né? Então essas pessoas, elas estão possessas de demônios, né? Elas são possessas, elas têm uns espíritos malignos que elas querem impedir as pessoas a chegarem a não acreditar naquilo que Deus prometeu. Afinal de contas, então nós temos que rasgar o livro de Daniel, temos que rasgar o Apocalipse, e tudo não se passa de um conto de fada, né? Tudo não se passa de uma mentira. É Deus que está mentindo diante da população e do mundo. Jesus mentiu lá em Mateus 24, né? Essas pessoas que descreem aqui são aquelas pessoas que estão direcionando, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré mentiu, que Jesus mentiu, que a Bíblia está errada, que é impossível que aconteça algo num país que jamais poderia haver isso aí. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Querendo você ou não, o que tem que acontecer, vai acontecer mesmo. Não adianta você espernear. Se você não entregar a tua vida para Jesus e esperar o pior, certo? Não adianta não, porque não vai melhorar não. Não pensa você que vai melhorar não. Tem um monte de crente aí querendo chegar e fazer campanha. Vamos fazer campanha para Deus evitar isso. Vamos fazer campanha para Deus evitar aquilo. Aquilo que está escrito na Bíblia, meu querido, minha irmã, nenhum de nós tem poder não para parar não. A oração, essa oração de impedir a palavra de Deus agir, jamais Deus vai chegar e vai reverter ela. O que está escrito e pronto. É como diz o rei Herodes, né? Vamos trocar o nome lá, porque colocaram o rei do judeu, vamos colocar o rei do judeu lá e tal, que o outro, né? Ele diz que ele é rei. O que está escrito, está escrito. Eu escrevi, está escrevido. Não há volta, não. O que Jesus escreveu, está escrito. Você quer saber de uma coisa? O Apocalipse, quem mesmo falou essas revelações, foi o próprio Jesus Cristo. Lê aí o primeiro capítulo de Apocalipse, que você vai ver que João simplesmente escreveu, passou para o papel, o que Jesus pessoalmente, boca a boca, disse com ele. Então quer dizer que você está chamando Jesus de mentiroso? Você está falando que Jesus é mentiroso, que isso não pode acontecer, que nada disso pode vir à Terra? Você está duvidando do poder de Deus? Meu querido, dizer uma coisa para você. Ore a Deus para que não seja a sua casa a primeira a ser atingida. Ore a Deus para que sua alma seja salva. Porque a gente não podemos aqui, você entendeu? Se omitir da verdade, não. Certo? Eu não sou Deus. Eu não sou Deus para mudar os tempos, eu não sou Deus para chegar e trazer nem bênçãos a essa terra e nem maldição, mas eu tenho permissão de Deus de informar o que verdadeiramente a Bíblia fala, certo? Então veja aqui que nós estamos vivendo, por que é possível? Eu digo para você que é possível sim um furacão vir a este país, sim, é possível, e as autoridades com certeza elas devem saber que isso é possível sim. Só que, é claro, obviamente, eles não querem alarmar, certo? Mas agora, você vir aqui me acusar dizendo que eu disse que vai acontecer, afinal de contas, sou eu acaso Deus? Afinal de contas, sou eu acaso NASA ou algum analisador de meteorologia? Assim como estou lendo essa matéria para você aqui, certo?
Eu postei para que você tire sua conclusão. É porque tem muitas pessoas desinformadas. A multiplicação da maldade nos dias de Noé, a raça humana que habitava a terra, tinha se tornado tão perversa que Deus decidiu dizimar a todos os povos com um dilúvio avassalador. E nessa época, irmão, certo? Era impossível a água chegar para carregar uma arca de 3 andares, enorme, né? O povo olhou e falou, você é louco, é impossível, igual você está falando, é impossível, porque a água quente, as águas são frias no Brasil, tem a placa tectônicas e tal. Irmão, Deus não quer saber disso, não. A vontade dele é, quando é para realizar, não importa quem está na segurança, não importa que ele passa por cima de tudo. Se essas mensagens, se isso chegou até a gente, eu não acredito que isso seja uma mensagem falsa. E ainda que seja uma mensagem falsa, eu não acredito que isso seja impossível acontecer ao país, ao Brasil. Porque o que traz a justiça de Deus contra uma nação? A desobediência, o pecado, né? A desobediência, as pessoas que desobedecem, que andam no pecado, que andam deflagrando a Bíblia Sagrada. Olha o que eles fazem. Nosso país, nós não podemos mais nem pregar a Bíblia direito. Se falar da nossa Bíblia, né, que alguém escreveu outra Bíblia errada e tiraram da palavra, nós estamos indo presos, estamos indo processados. Você acha que Deus está satisfeito com um país assim? Então você tem que entender uma coisa, que nós aqui estamos para passar uma informação, que seja ela verídica ou não, nós temos que estar o quê? Estamos cientes, esperando e preparados. Certo? Pois é. As pessoas não acreditou em Noé, não acreditou que seria impossível, né? Talvez alguém disse para Noé, seu besta, seu abestalhado, seu velho maluco, como chamou ele de velho, você acha que vai vir dilúvio aqui? Onde vai acontecer um dilúvio? Só se for uns pinguinhos na testa de alguém. Aqui também as placas arquitetônicas, certo? É impossível acontecer. Aqui também as águas são muito frias, são geladas, é impossível atrair dilúvio. Meu querido, vou te falar uma coisa. Se você não sabe, uma arma potente que Deus tem usado, certo? É as águas. Por isso que, se você for analisar, certo? A Bíblia diz que antes de ser construído esta terra, né, só havia água e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, certo? Então, veja bem que quando Deus quer castigar uma cidade, um país, um estado, né, ele manda água, certo? Ele manda água. Claro que aquela água do dilúvio acabou com o mundo. E a Bíblia não diz que vai acabar com o mundo a água do dilúvio nenhum. Mas também não fala que não vai dar dilúvio em quantidade para destruir um país ou uma cidade. Pode sim, com o mundo não. Mas pode sim, a Bíblia diz que vai acabar com fogo a terra, não com água. Mas é possível, né? O mal em si é ego que causa, que repulsa natural no ser humano, né? Então veja só, Noé e sua família foram poupados, pois eram justos e temente a Deus. Hoje, infelizmente, estamos caminhando para essa mesma direção. Quer dizer, estamos caminhando, já estamos na mesma direção. O mal em si é algo que causa uma repulsa natural no ser humano, mas quando a prática do mal torna-se comum e rotineira, e repulsa acaba ficando dormente, e o mal passa a multiplicar-se em larga escala, levando o ser humano a destruir física, moral e espiritual. Terceiro, pensamentos maus continuamente. Como consequência da multidão do mal, ocorre a deformação moral da mente e do coração do ser humano, que passa a agir com padrões de comportamentos que há tempo atrás eram simplesmente impensáveis. Isso ocorreu nos dias de Noé e nos últimos anos tem ressurgido com muita força. Temos visto notícias de barbaridades que nosso país nem imaginava que um dia pudesse ocorrer. Veja bem, né? Quer dizer, tem tanta coisa acontecendo no nosso país que você mesmo, né, na sua idade mais antiga, você mesmo falou, puxa vida, eu nunca vi isso acontecer. Como que acontece? Quer dizer, estado que jamais se alagaram, hoje já estão debaixo praticamente de água. Né? Então, veja bem, quando dá uma chuvinha, já começa a lotar. Então, veja bem, os tempos mudou. Você não pode querer vir aqui, entendeu? E crucificar alguém porque está informando algo, né, que está viralizando. Agora,
queira acreditar ou não. Seja uma pessoa, nem que você é caída e profano, mas seja uma pessoa profana e caída, mas educada, né? Porque eu já vi profano e caído, mas educados, né? A terra encheu-se de violência. Junta-se uma vida apegada aos prazeres do mundo, junta a multiplicação da maldade à corrupção total da imaginação dos pensamentos humanos. E temos como resultado a terra cheia de violência. Tem ou não tem? Né? Mas a conclusão. Mas pelas mesmas palavras, o céu e a terra que existem estão sendo guardados para o fogo, estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Veja só, irmão. Se a Bíblia diz que é os princípios da dores, quer dizer, quero falar para você que nenhum país está isento a acontecer tais coisas. Assim como a geração de Noé pereceu pelo dilúvio, como castigo por ter se corrompido a nossa geração também perecerá por ter se pervertido de maneira semelhante, sendo agora de acordo com profecias bíblicas. A humanidade será dizimada através do fogo, provavelmente uma terceira guerra mundial. Veja aí. Né? Veja aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Os sinais estão por toda parte. A Bíblia está se cumprindo. Busque a Deus. Jesus está voltando. O arrebatamento está voltando. Está chegando. Então, veja que na época de Noé, né, essas pessoas, elas não acreditavam. Agora, será impossível um furacão atingir o Brasil? Uma coisa, irmão, eu digo para vocês, é óbvio. Você sabe por quê? Que ali, aquela matéria ali diz sobre 4 vezes mais forte? Porque os Estados Unidos, eles são preparados, e outros estados mais priorizados, mais evoluídos, outros países, eles são preparados, já estão acostumados com esses tais de furacões. Então, eles são preparados para resistir, por menos um pouco, né, desses furacão. E por que um furacão desse 4 vezes mais forte? Por quê? Porque onde eu não encontro tanto obstáculos e ele corre livre, ele pega mais força. Então, não é impossível que isso não aconteceria. Pode sim acontecer, por que não? Pode acontecer. Agora, não é porque nós não acreditamos, é por você não acreditar que as coisas vão acontecer, certo? Porque se você levasse pelo menos as coisas um pouco mais a sério, você colocaria mais sua vida na presença de Deus e esperava pelo pior, porque vai vir o pior. Não pensa você que as coisas vão melhorar. Você acha que mudar de governo, você acha que mudar de político, você acha que qualquer ação, né, para melhor vai melhorar? Não, qualquer movimento, né, qualquer movimento que estiver para acontecer, nunca será para melhor, será para pior. Por quê, pastor? Porque não é eu que desejo. Não, na verdade, eu desejo o arrebatamento. Eu desejo que venha logo o arrebatamento e que Deus cumpra logo o que está escrito na Bíblia. Eu desejo mesmo. Eu desejo. Porque sendo assim, essas pessoas, quando se arrependerem, pelo menos elas vão nadar na sua amargura das suas lágrimas. Né? Então, veja bem, será tarde demais. Então, qual é a minha missão? Ganhar a alma aqui. Qual é a minha missão? Alertar você. Agora você vem cá no meu canal e fica falando um monte de asneira. Não foi eu que criei a matéria, não. Certo? Não foi eu, não. E se a matéria ela é falsa ou verdadeira, para mim não importa. Certo? Importa que para mim nada para Deus é impossível. Né? E se acontece mesmo? E se vier de uma hora para outra? Como é que vai acontecer? Você não se prepara. É melhor você estar preparado e esperando por algo que não venha, certo? Do que você estar despreparado, né? E esperando por algo que não venha e acaba vindo, certo? Então, em via das hipóteses, a melhor coisa é estar preparados. Em vez de você vir aqui no meu canal criticar, falar alguma coisa, né? Coloque esses neurônios, né? Enfumaçado do seu profissional aí, né? E tire a conclusão. Não que a gente estamos dizendo aqui, se não fosse os finais apocalípticos, né? A época do Apocalipse, tudo bem, né? Eu estaria aqui concordando plenamente. Mas o que vem de Deus são surpresas.
a gente nunca podemos chegar a ignorar o que pode acontecer, né? Aquelas pessoas do dilúvio morreram porque não acreditaram nesse tipo de coisa, não se prepararam, não entraram, não ajudaram Noé, sequer salvaram as tuas famílias, nem as tuas famílias, até a própria família deles, eles não salvaram, não incentivaram para entrar na arca. Eles reteram, eles disseram, é mentira, é mentira. Então, muitas pessoas, eu tenho visões, já tive visões com esse Brasil aqui, entrando em grande catástrofe, muitas pessoas, centenas de pessoas me mandam no WhatsApp, mandam aqui no YouTube, né? São pessoas que, na verdade, muitas delas têm vida com Deus, outras não têm, e Deus ainda mostra, né? Então, veja que as pessoas zombavam de Noé, veja que as pessoas gritavam e diziam que Noé era louco, maluco, né? Aí você vem aqui no meu canal me chamar de louco, maluco, não tem problema. Você pode chamar, chama uma vez só, porque você nunca mais vai comentar no meu canal, porque eu te bloqueio, eu te excluo, certo? Agora, você deveria prestar bem atenção na matéria que é colocada, né? Que não foi eu que criei ela, né? Não foi eu. Eu não tive sonho com ela. Eu não sonhei com isso. Eu não tive visões, certo? Simplesmente, eles me mandam as matérias e eu dou, e eles pedem para a gente divulgar para dar opinião. E para você que não sabe ler, né? Aprenda uma coisa. Lê lá no título está escrito: urgente, furacão 4 vezes mais potente do que o Irma vai atingir o Brasil. Será mesmo? Certo? Então eu mesmo coloquei será mesmo? Confira na descrição, né? Então, por isso que eu postei esta mensagem, esse vídeo, e coloquei na descrição. Como muitos vêm aqui, dizendo que, igual tem o site de boatos, que eu creio também que esses tais de site de boatos, que já errou muito, são tudo criado do anticristo, porque justamente para vir desfazer aquilo que a Bíblia fala. Quer dizer, é impossível acontecer impossível para vocês, mas para Deus é nada impossível, ainda mais para um país pecador, um país cheio de pornografia, cheio de satanizações, satanizando as crianças, satanizando os homens e as mulheres, né? Então veja bem que nós estamos vendo tudo isso aí acontecendo, né? Nós estamos vendo tudo isso acontecendo nos países dos outros e acha que é fácil, né? Pimenta nos olhos dos outros são refresco, né? Assim, né, que é o ditado. Então vocês acham que os outros países, que são os pecadores, aqueles países, nós somos mais santos do que Israel. Nós somos mais santos. Nós somos santificados. Nós somos aquelas pessoas, não me toque. Não, Satanás, você não pode tocar no Brasil. O Brasil é santo. O Brasil todo adora a Deus. Adora por quê, meu amado? Embora eu não curto o canal daquela senhora chamada Joyce Heisman, não, mas eu estava vendo um vídeo aqui no site, né, pelo menos ela, independente do que seja, não sei se ela é aliada ao satanismo ou não, mas pelo menos ela se mostrou na mídia indo lá em Israel, pedir desculpa pelo presidente deste país, que foi lá e votou contra Israel. Quer dizer, quero dizer para todos os irmãos israelitas, os irmãos judeus, que nós, Brasil, nós brasileiros, nós somos a favor de Israel. Nenhum presidente, né, nenhuma autoridade política pode responder pelo povo brasileiro, entendeu? Os desejos de livre-arbítrio, não. Nós, brasileiros, nunca iremos contra Israel, nunca seremos contra Israel, certo? Nós, brasileiros, nós oramos pelo Israel, oramos, porque a Bíblia diz que aquele país que ora por Israel, Deus abençoa ele, certo? Quando esse Brasil ele apoiava Israel, ele era abençoado. Hoje a maldição veio para esse Brasil por causa de um maldito templo de Salomão construído em São Paulo por esses satanistas, né? A maldição veio sobre o Brasil devido a essas situações, esses maléficos satânicos do diabo que trouxeram a ira de Deus contra o país. Agora eu vou dizer uma coisa, mas Deus sabe que nesse Brasil, todos os brasileiros santos em Cristo Jesus jamais vai contra o país de Israel. Sabe por quê, irmão, que nós cristãos não devemos ir contra o país de Israel? É porque nos dias vindouros nós seremos cidadãos israelitas. Nos dias vindouros nós seremos cidadãos israelitas. Certo? Aonde que nós vamos morar? Na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém vai ficar onde? Sobre Israel.
certo? Então, nenhum incircunciso, nenhum satanista, né, ele tem autoridade dada pelo povo brasileiro para dizer que é contra Israel. Israel é um país santo. Nós somos a favor de Israel. Nós somos a favor de Israel. Certo? Se você é a favor também, deixe o seu like e compartilhe aí e comente aí. Nós somos a favor. Nenhum satanista, nenhum maçom, né, nenhum líder maligno, diabólico, né, tem que satanizar o Brasil contra Israel, não. Não. É ele que se vire para lá. Eles que se lasquem para lá, porque nós não. Nós amamos o povo de Israel, certo? Nós somos a favor de Israel. Então, veja que essa Joyce Hinsman, ela foi lá e trocou as bandeiras Brasil-Israel, dizendo que esses políticos não respondem pelo povo brasileiro, a vontade do povo brasileiro. Nossa vontade, né, nós não vamos contra Israel, nós não o que esse presidente e outros aí foram lá falar contra Israel, né, sobre o Brasil, né, que o Brasil não apoia isso, não, eles que não apoiam, satanista, mas o povo brasileiro, todos nós somos israelitas. E digo mais, né, não é a vontade do povo que ele expressou a vontade dele, porque nós amaremos sempre o país em que nós vamos morar eternamente. Isso você pode acreditar, tá bom, meu amado? Então, veja bem que muitas pessoas aqui, elas têm colocado, né? Elas têm colocado os seus comentários, né, satânicos aqui e tem feito o quê? Tem feito, na verdade, um auê, né? Nos xingando, falando um monte de asneira. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Igual tem um aqui, ó. Tem um aqui que foi assim, ele queria me corrigir, né? Ele queria me corrigir aqui, um comentarista aqui. Tetônica, seu burro. Porque eu falei assim, porque eu falei no vídeo lá que era placa tectônica, né? Então eu coloquei, tetônica. Quer dizer, ele é mais burro do que eu, entendeu? Porque ele colocou tetônica, né? Pare de falar besteira, o desespero que vocês causam aos fiéis, ignorantes que vocês assustam os fiéis, para ganhar muito dinheiro, mais corruptos que os políticos são vocês, falsos profetas. Vão trabalhar e não surrupiar os dízimos dos mesmos esclarecidos. A terra é um ser vivo e se adaptando ao estrago que o ser humano está fazendo. Você vê um pobre coitado abestalhado desse aqui, falando disso aqui, né? Achando que eu sou como esses outros mercenários. Agora, a razão é, eu coloquei o vídeo para que você possa julgar se verdadeiramente acontece ou não. Mas eu digo para você, eu não duvido que tal coisa não possa acontecer. Eu não duvido que tal coisa não venha acontecer. Pois para Deus nada é impossível. Né? As pessoas não acreditaram na época de Noé que haveria um dilúvio onde nunca choveu. Ali. Ainda mais um dilúvio. E o dilúvio veio e matou todos eles. E salvou só aqueles que creram. Então, eu deixo aqui o meu aval e quero dizer, simplesmente divulguei uma matéria do site. E se nós andamos aí informados, eu disse para vocês. Agora vocês decidem, né? Quem quiser crer. Eu, por exemplo, não acho impossível que tal coisa não possa acontecer. Se vier, estou preparado. Se não vier, estou preparado, a mesma coisa. Mas nós não podemos mudar as leis de Deus. O apocalipse está aí e vai acontecer. Quando estiver acontecendo, aí vocês vão ver. Quem acreditaria que o mar iria se recolher? O que aconteceu com essa água desse mar? Muitas pessoas, muitos meteorologistas querem explicar o fenômeno, mas eles não encontram explicação. Vai lá, vai ver que é um furacão que está se formando. Vai lá, vai ver que subiu esta água e vai soltar geralmente direto. Eu sei lá, pode ser. E daí? Então, esta é a razão. Então, o meu ver aqui, certo? É isso. Eu vim aqui dizer para vocês que vocês devem entender que simplesmente comentei uma matéria. A mesma forma que eu comentei a matéria, você veio cá para saber sobre a matéria. Então, da mesma forma que você entrou para saber essa matéria, eu também entrei para saber essa matéria. E achei por bem divulgar para que vocês possam ver aí, verdadeiramente, achar o que acham, se pode ou não. É por isso que eu coloquei uma pergunta. Será? Será? Né? Se é falso ou é verdadeiro, eu estou esperando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor.
Que Deus tenha misericórdia desses antediluvianos desses diluvianos, né, que vão ficar aí para serem queimados, destruídos e lançados no lago de fogo eterno. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.